Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Professor Sérgio Barros. Mais um vídeo pro canal. E as pessoas que me conhecem mais de perto me perguntam muito sobre as minhas atividades. E tanto meus alunos da parte educacional básica, das formações de História e Geografia, quanto na parte profissional, inclusive em relação às minhas atividades, são cientes. Eu informo a eles todos sobre minha importância, sobre a importância para mim, diria melhor, a respeito da minha formação e de que eu devo, hoje sou uma pessoa que nunca, com 35 anos de idade, nunca fui parado pela polícia. Não tenho passagem, eu tenho meu passado preservado. Claro, todos nós cometemos erros, pequenos às vezes, outras vezes não. Mas de um modo geral, o que eu posso afirmar a vocês é que o tempo vai passando, a gente vai ganhando experiência, sobrevivendo de uma maneira cada vez melhor, e que essa minha formação eu devo a dois pilares: a educação da minha mãe, que apesar dos defeitos dela, como todo ser humano tem, foi extremamente rígida, e ela sempre me apoiou, me apoia até hoje, e ao karatê. Então por isso esse título do vídeo, né? O cara ter, o caráter e o karatê. Pra mim são três coisas conectadas, tá? Eu comecei a praticar karatê no dia 9 de maio de 1990. Faz tempo, hein? No século passado. E passei por períodos em que eu parei de praticar. Foram 2 períodos. Eu comecei a treinar com a professora Rosemary Cipriano, praticante de karatê da SBK, do Sistema Brasileiro de Karatê, que era um estilo de karatê brasileiro. Tinha características, algumas características do Kyokushin, outras do Shotokan, mas tinha uma peculiaridade muito própria. Me formei faixa preta lá, muito novo, e ao longo do tempo a professora Rose foi perdendo seus alunos, as coisas foram ficando difíceis para ela, até que ela decidiu parar de dar aula. E eu, obviamente, não tive opção de seguir. E aí, em 1998, num clube aqui próximo da minha casa, eu soube que tinha karatê por um professor chamado Leandro. De certa forma, ele foi o culpado por eu conhecer. De certa forma, não, ele foi o culpado por eu conhecer o karatê hoje como eu conheço, em partes. Foi de 98 a 2002 que eu treinei com ele. Foram só 4 anos, 4, 5 anos. Mas foram 4, 5 anos muito próximos, tá? Foram 4, 5 anos em que nós não fomos apenas sensei e aluno, mas fomos amigos. Frequentava a casa dele, joguei truco várias vezes com o avô dele, o falecido Sr. Miguel. Me lembro do falecimento da avó dele, a senhora Angélica. Tenho contato com algumas pessoas da família dele até hoje. Mas nós começamos a ter várias objeções pessoais. Eu de fato me senti até um pouco desrespeitado, mas desejo toda a sorte do mundo e prosperidade aos caminhos dele, que Deus o abençoe, né? E aí eu me afastei. Junto disso,
eu sofri um acidente de carro logo em seguida, que me deixou extremamente obeso e, claro, inapto a praticar a modalidade. Essas consequências foram obviamente muito ruins e me atrapalharam, né, nas minhas intenções e na minha jornada, que de qualquer forma foi muito intenso esse período, pois nasceu minha filha, coisas do tipo. E aí, até que em 2006 eu conheci o professor Luiz Carlos do Nascimento. E eu conheci, assim, 2006, 2007, eu conheci por um acidente. Eu treinava, como falei com o professor Leandro, e aí eu comecei a fazer faculdade. Na faculdade eu reencontrei uma amiga, né, que é amiga da época que eu fiz lá na academia do professor Leandro. E ela falou: olha, Sérgio, eu voltei a treinar e, poxa, seria legal você voltar também e tal. Ela me levou lá. Fiz uma aula, gostei, mas eu era extremamente rude, grosseiro, falava muita coisa assim sem filtro, né? E aí eu gostei da aula, mas fiquei meio assim. Tempos depois que eu me refiro, no caso, menos de um ano depois, conversando com minha mãe, eu querendo retomar uma estabilidade filosófica, psicológica, e eu diria até que pessoal mesmo, de encontro comigo mesmo. Minha mãe falou pra mim: Sérgio, por que você não volta a treinar? Você já conhece um lugar, né? Bom, falei com a minha amiga e ela foi comigo de novo lá, e aí eu comecei a treinar de verdade. O professor Luiz é como um pai pra mim. Ele me mostrou o dinamismo do Shotokan, me apresentou os kata, me apresentou as técnicas, me apresentou os mestres, né, os grandes mestres do Brasil e fora do Brasil, me apresentou a origem, e eu comecei a treinar profundamente cada vez mais. E eu tinha umas mágoas bobas, né? Eu cheguei e falei pra ele: olha, isso aí, eu não me acho assim um cara tão bom pra competição e tal. Ele falou: não, mas tudo é possível treinando. Aí um amigo meu, com quem eu treinei também, lá com o professor Leandro, foi fazer uma aula lá com o professor Luiz em Santo André. Isso faz anos. Eu tô falando aí de mais ou menos uns 10 anos atrás. E era alguém que eu sempre perdia no chess, sempre perdia. E aí, repentinamente, o CC Luiz falou: não, faz a luta com ele. Ah, vamos lá, vou tomar mais um couro, né? Não, eu ganhei aquela luta. E ali eu tive a certeza de que eu estava no lugar certo. Já fazem 14 anos praticamente que eu estou lá. E de lá vieram a minha regularização como faixa preta pelos órgãos oficiais, porque eu não era regularizado. E aí, observando todos os passos que o karatê podia dar, eu quis saber realmente até onde eu podia chegar e como o meu sensei poderia me ajudar nisso. Em 2016 fiquei entre os 5 melhores do estado, vice-campeão brasileiro pela Confederação Brasileira, atualmente 4º dan. E um prestígio e um respeito enorme no meio karateísta, tanto
dos praticantes, tá? Esse respeito eu tenho tanto dos praticantes quanto dos meus alunos, quanto da própria federação. Todos me respeitam muito, me reconhecem, me cumprimentam. Eu tenho um prestígio do qual eu atingi graças ao professor Luiz, que é o meu sensei. E eu tenho uma gratidão enorme aos demais professores que me auxiliaram nessa jornada, do qual hoje eu me encontrei. É um caminho tortuoso, doloroso, dificílimo, tá? Você tem que demandar esforços, sacrifícios, ter que lidar, no meu caso, com altura, com peso, com dormir pouco ou dormir numa quantidade ou num horário que talvez não seja o mais adequado ou mais querido naquele momento. Então foi uma fase assim, está sendo uma fase de aprendizado. Eu hoje, apesar do quarto Dan, continuo me sentindo um iniciante. Estudo muito, pratico muito, dou aula em 3 lugares já há 10 anos e vejo o quanto o Karatê me fez ser a pessoa que sou, né? Então o Karatê, nesse caso, me ajudou a ter princípios, me ajudou a ter valores, me ajudou a ter disciplina, me ajudou a ter responsabilidade, uma visão muito boa do futuro e das coisas que acontecem. E essa foi uma das coisas. O caráter, né? O Karatê me ajudou muito em relação ao caráter, como uma pessoa tranquila, pacífica, de intermediação dos processos de aprendizagem da vida e da prática, dentre outras coisas. E eu não posso negar que tudo isso foi graças ao Karatê. Foram 2 coisas providenciais à minha vida. Uma delas foi, como disse, a educação da minha mãe, e a outra foi o Karatê. Quem estiver vendo esse vídeo, até por uma questão de recomendação, diria, né? Por favor, se você quer praticar uma modalidade onde você vai treinar o corpo todo, você vai ter aulas de pico de físico, assim, de passar mal. Outras você vai sair até sem suar nenhuma gota, mas com a cabeça extremamente cansada de tanto pensar. O Karatê é uma modalidade especial. Trabalha o corpo todo, a mente, e tem 3 pilares muito fundamentais, eu acho que para a formação de qualquer um, que é o exercício pleno e constante do corpo, da mente e do espírito. E quando eu falo do espírito, eu não me refiro ao espírito religioso, mas ao espírito humano dentro de si. Então, procure uma academia, um professor. Aí embaixo na descrição eu vou deixar os dados do local onde dou aula, tá? Para quem quiser se interessar. E nos comentários façam perguntas também a respeito, estejam à vontade. Reportado Tá trânsito lento à frente. Me pediram que fizesse esse vídeo a respeito. Tem outros pedidos aí que também vou atender. Então, eu não poderia falar de mim sem falar do Karatê. Uma boa tarde a todos. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Os